Shalom! Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje como que os elementos do reino da matéria, os elementos da natureza se relacionam com o ser humano. Então a gente vinha falando do ser humano como esse ser que vem da unidade e de uma parte específica da unidade, que é a parte luminosa, e essa parte luminosa envia, ela cria um elemento, um ser que é capaz de viver na matéria. É bem importante a gente entender esse símbolo do Tao, o Yin e o Yang, como dois opostos que se complementam. E é bem importante a gente entender como que isso se relaciona com o modo como o ser humano compreende as coisas. A visão de que de um dos lados do Tao, do lado luminoso, sai esse desejo de se ter uma criatura que faz parte desse reino, que faz parte do reino espiritual, mas ele é capaz de penetrar no outro reino, que é o reino da matéria. Então imaginem o Tao, o Yin e o Yang, como esses dois elementos, um elemento luminoso e um elemento de escuridão. O elemento luminoso a gente vai chamar de mundo espiritual e o elemento da escuridão a gente vai chamar de mundo da matéria. Então naquele mito que eu contei e também um pouquinho do que já falamos, a gente sabe que existe na matéria, é conhecido de todos os 4 elementos, o elemento terra, água, ar e fogo. E esses elementos que são da matéria compõem uma estrutura que permite que esse ser espiritual, que é o ser humano, essa pequena parte do grande espírito que vem à Terra, ela habita a Terra. Então, os seres do mundo espiritual, que a gente pode ver, por exemplo, da tradição judaico-cristã, os anjos, os arcanjos, os arqueus, os querubins, todos esses seres que se ouve falar de nome, não são seres que habitam a matéria, que habitam o planeta Terra. O único ser espiritual que é capaz de habitar na matéria é esse ser chamado ser humano. Mas para ele habitar na matéria, é necessário que ele tenha uma estrutura para isso. O único ser do mundo espiritual que habita a matéria é o ser humano. No entanto, para ele habitar a matéria, ele necessita de uma estrutura. Assim como um astronauta necessita da roupa de astronauta para andar na Lua. Assim como para descer as profundezas do oceano, antigamente um homem precisava de um escafandro, ou mesmo da roupa de mergulhador. Então, assim é o ser humano, ele necessita desse envoltório, dessa estrutura na qual o seu espírito habita para que ele possa viver a sua experiência terrena. O que é então o ser humano? O ser humano é um ser espiritual que vive uma experiência terrena. Num resumo, que estrutura é essa? Ele tem uma estrutura física, que é bem tranquilo da gente entender, todo mundo conhece o corpo humano, sabe do que ele necessita. Então essa estrutura física, ela se relaciona com o elemento da natureza, terra. O elemento terra, ele tem a ver com todo o reino mineral e é para lá, para o reino mineral, que a gente devolve, é para lá que vai o nosso corpo humano quando a gente não necessita mais dele. Então já diz as escrituras, não é? Tu és pó e ao pó retornarás. Então quando você não necessita mais do seu corpo, o seu corpo entra num estado de decomposição e o que ele se torna? Terra, pó. Acontece que para esse corpo físico viver, ele necessita do elemento primordial da vida. Qual é esse elemento? O elemento água. Então, a água dá vida ao corpo físico. A água dá vida ao corpo físico. O que difere um corpo físico vivo de um corpo físico não vivo, morto, é esse elemento, o elemento água. E o elemento água, ele traz um envoltório
para o corpo físico. Estou falando do elemento água, não exatamente da água. O elemento alquímico água, ele dá vida ao corpo físico através de uma outra estrutura que engloba o corpo físico. Esta estrutura recebe vários nomes. Eu posso chamar de corpo vital, eu posso chamar simplesmente de vitalidade, eu posso chamar de corpo etérico, o corpo prânico. Existem vários nomes possíveis. Vamos chamar aqui de vitalidade. Então, a vitalidade engloba o corpo físico e dá vida a ele. No entanto, se um homem fosse só isso, se o homem fosse um corpo físico, vivo, ele ainda assim não seria um homem. Vocês certamente já viram alguém num hospital que não reage, que está apenas vivo, e a gente diz que essa pessoa está em estado vegetativo. Então, essa segunda estrutura que engloba o corpo físico, a sua vitalidade, o seu corpo vital, ele se relaciona com todo o reino vegetal. E é por isso que a gente diz que a pessoa está em estado vegetativo. Todo o reino vegetal. Então nós temos já o corpo físico e o corpo vital. Mas o homem não é só isso. O homem, ele também tem dentro de si todo o reino animal, não é mesmo? O ser humano, ele pode ter a coragem do leão, ele pode ter o medo do rato, ele pode ser sagaz como uma raposa, e a gente usa esses termos. Então, todo o reino animal habita nas emoções do homem. Então, para esse terceiro elemento, essa terceira estrutura que engloba o físico e a vitalidade, a gente dá o nome de emoções, de corpo emocional ou de corpo astral. Então, imaginem vocês uma outra camada que engloba o ser humano vivo, a sua astralidade, as suas emoções, que ele tem em relação com todo o reino animal e que corresponde ao elemento da natureza ar, o elemento das emoções. No entanto, o ser humano não é um animal. A gente gosta de pensar assim. É claro que ele é, mas ele é algo além do reino animal. Ele é um animal que é capaz de ter pensamentos abstratos. Em nenhum momento eu disse que os animais não pensam. Os animais pensam, se relacionam, têm emoções, eles são muito próximos do homem. No entanto, o ser humano é um ser não especializado como os animais. O que quer dizer com isso? Se a gente pegar uma águia, o que a águia tem de especialista? Ela voa, ela vê a largas distâncias, ela tem uma visão de águia, ela tem as garras para pegar a sua presa. Como é um peixe? O peixe nada, o peixe tem habilidade dentro da água, etc, etc. Então, os animais, eles têm especialidades animais. O homem, ele pode ser o que quiser. Através do seu pensamento abstrato, ele consegue mecanismos para voar. Através do seu pensamento abstrato, ele consegue mecanismos para nadar e para ser ágil dentro do elemento da água. E assim por diante. Então existe um diferencial do ser humano para o ser animal, que é essa capacidade de pensar o abstrato. Essa capacidade de pensar e de raciocinar para conseguir o que ele deseja, para sair do especialista e ser qualquer coisa que ele quiser, tem a ver com outro elemento da natureza, que é o elemento fogo, que dentro daquela historinha que eu contei de mitos, representa os olhos abertos. Mas lembrem-se que naquela historinha, apesar dos homens terem os olhos abertos, eles ainda assim não eram homens, porque eles não reconheciam o seu Criador. Ele só se tornou um ser humano quando o grande Espírito deu a ele um pedacinho de si mesmo. Esse pedacinho de si mesmo, esse elemento espiritual que necessita de um corpo físico, de vitalidade para viver sobre a terra, se movimentar, necessita de emoções
para viver as suas experiências terrenas e necessita de pensar e raciocinar sobre essas experiências, essa estrutura ela é habitada por um elemento espiritual. Esse elemento espiritual nós vamos dar o nome de consciência. A consciência é um elemento espiritual que é verdadeiramente você. Você não é o seu corpo físico, que quando você perder vai se tornar pó. Você não é a sua vida, porque quando você a perder, a vida volta por elemento de vitalidade do planeta, da natureza. Você não é as suas emoções. As suas emoções são como o elemento ar que passam por você. Elas se transformam inúmeras vezes durante o dia. Você está triste, você está feliz, você está em contato com as pessoas, você não está, você está entusiasmado, você não está mais, você está com raiva, você está em paz. E assim é inúmeras vezes durante o dia, porque esse elemento ar circula e passa por você, como experiências ao longo da vida, ao longo de um dia sequer. Você não é os seus pensamentos. Essa grande mente, isso que engloba as 3 estruturas anteriores, pensa, cria pensamentos 24 horas por dia, né? Muitas vezes a gente pensa que é aquilo que pensa, mas não é verdade. Se você prestar bem atenção, se você entrar em meditação, você vai ver que existe algo que observa os pensamentos, existe um elemento que observa o que está acontecendo. Vocês já repararam que existe uma voz falando com você o tempo todo, o dia todo dentro da sua cabeça? Essa voz não é você, é a sua mente, que é o grande criador de pensamentos. Então, assim como o corpo físico serve para você ter uma base, para ter a sua experiência terrena, você tem uma base física, assim como a sua vitalidade serve para que você esteja vivo e caminhando sobre a terra, assim como suas emoções servem para que você experimente a vida humana, tenha suas experiências sobre a terra, a sua mente serve para relacionar coisas. Ela julga, ela compara, ela critica e assim por diante. Ela relaciona coisas e cria pensamentos. Quanto? O dia todo. Mas existe um elemento que está dentro de tudo isso, como habitante dessa casa, que observa tudo isso acontecer. Esse elemento é o elemento espiritual, é quem você verdadeiramente é e que ao longo das nossas conversas eu vou chamar de consciência. Onde que está essa consciência? Isso depende. Se você está doente, se você está com algum incômodo físico, a sua consciência certamente vai estar no seu corpo físico prestando atenção nesse problema. Imagina, você está andando e você tropeça em alguma coisa e o seu pé dói. Para onde vai a sua consciência? Ela vai prestar atenção na dor do seu pé. Se você está cansado, precisando dormir, para onde está a sua consciência? Onde ela vai? Ela vai para essa necessidade de estou cansado, preciso dormir. E você não consegue prestar atenção em muita coisa. Ou se você está com fome. Ou se você está apaixonado. Para onde vai sua consciência? Para o objeto da sua paixão. Se você está lendo um artigo científico que precisa da sua atenção, que precisa que sua mente esteja ali relacionando um elemento com outro, onde está a sua consciência? Na razão, na capacidade de relacionar elementos. E se você está meditando, onde está a sua consciência? Simplesmente observando tudo isso. Eu vou deixar agora só para vocês meditarem a respeito desse assunto e a gente continua no nosso próximo encontro. Com amor e bênçãos.